A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 21, parte 1. Não matarás. No parágrafo compreendido pelos versículos 21 a 26, temos o primeiro da série de 6 exemplos que o Senhor Jesus apresentou acerca de sua interpretação da lei de Deus, em contraposição à interpretação dos escribas e fariseus. Eu gostaria de relembrar-lhe que é dessa maneira que interpretaremos o restante de Mateus 5 e, de fato, quase todo o resto do Sermão do Monte. Em certo sentido, toda essa porção é uma exposição daquela notável declaração de Jesus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, como está em Mateus capítulo 5, versículo 20. Por conseguinte, o contraste não é entre a lei que foi dada por meio de Moisés e o ensino do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, estabelece-se aqui o contraste entre a falsa interpretação da lei de Moisés e a apresentação autêntica da lei, que nos foi oferecida pelo próprio Senhor Jesus. Essa distinção é feita pelo apóstolo Paulo em Romanos 7, onde ele afirma que no seu passado pensara em estar observando a lei de uma maneira perfeita. Subitamente, porém, ele compreendeu que a lei dizia: não cobiçarás, e prontamente ele foi convencido de pecado. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri, como está em Romanos capítulo 7, verso 9. Paulo não havia percebido que o que importa é o espírito da lei e que a cobiça é tão repreensível aos olhos de Deus como o próprio ato por ela inspirado. Esse é o tipo de coisa que encontramos na forma de princípios básicos por toda a exposição da lei, segundo Nola apresentou o Senhor Jesus neste sermão. Sendo assim, definido a sua atitude para com a lei, e tendo anunciado que ele viera para cumpri-la, e tendo advertido seus ouvintes que eles precisavam tomar consciência do que isso significava precisamente, nosso Senhor prosseguiu, conforme vemos aqui, a fim de oferecer-nos essas ilustrações práticas. Ele nos apresenta 6 contrastes, cada um dos quais foi introduzido mediante a fórmula que diz: ouvistes que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Passemos, pois, a considerar o primeiro desses exemplos. Os fariseus e os escribas sempre foram culpados de reduzir o sentido e até mesmo os requisitos da lei. E quanto a isso, temos aqui uma perfeita ilustração. Jesus disse: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 21. E assaz, importante que ventilemos esse ponto da maneira correta. Não matarás é um dos 10 mandamentos. E se os fariseus chegassem a ensinar sobre esse mandamento, não estariam, sem dúvida, ensinando a lei? Qual crítica concebível pode ser levantada contra os fariseus e escribas no que tange a essa particularidade? Por conseguinte, somos tentados a falar e a indagar:
A resposta àquela indagação é que eles haviam acrescentado algo ao mandamento dizendo: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Todavia, alguém poderia objetar a isso dizendo: mas não nos é dito na lei que quem matar estará sujeito a julgamento? A resposta é que, efetivamente, a lei assim estipulava, pois podemos achar essas palavras no trecho de Números 35, versos 30 e 31. Assim sendo, que há de errado com o que faziam os fariseus? É que eles juntavam essas duas passagens de tal modo que reduziam o sentido desse mandamento. Não matarás, como se o mesmo envolvesse apenas um caso de assassinato concreto, adicionando imediatamente aquela segunda porção. A primeira, eles haviam debilitado toda essa injunção divina. A segunda coisa que eles faziam de errado é que reduziam e confiavam as sanções às quais essa proibição estava associada a uma mera punição às mãos dos magistrados civis. Quem matar estará sujeito a julgamento. Nesse caso, julgamento indicava apenas o juízo baixado por algum tribunal local. E o resultado de tudo isso é que eles meramente ensinavam: você não deve cometer homicídio, porque, se o fizer, correrá o risco de ser castigado por um magistrado civil. Essa era a plena e completa interpretação daquele grande mandamento que diz: não matarás. Em outras palavras, os fariseus tinham despido esse mandamento do seu verdadeiro e grandioso conteúdo, reduzindo-o meramente a uma questão de homicídio literal. Outros sim, eles nunca mencionavam o juízo divino. Somente o julgamento em algum tribunal local parecia ter importância aos olhos deles. Tinham reduzido tudo a uma questão legal, a uma questão da mera letra da lei, como se esta apenas dissesse: se você matar, sofrerá determinadas consequências. E o efeito era que os fariseus e os escribas se sentiam perfeitamente tranquilos acerca da lei, no tocante a esse particular, conquanto não se tornassem culpados de homicídio real. Naturalmente, cometer homicídio era para eles um crime horrendo, pois se algum deles chegasse a cometer tal crime, seria intimado a comparecer diante de um tribunal, o qual o sentenciaria a um castigo equivalente ao crime. Porém, enquanto um deles não cometesse um homicídio literal, tudo lhe correria bem e poderia encarar com tranquilidade e equanimidade o mandamento que determinava: não matarás. Como também podia pensar: tenho observado e cumprindo a lei de modo perfeito. Mas nosso Senhor como que retrucou a isso: não e não. É justamente nesse ponto que vocês podem perceber que o conceito inteiro da justiça e da lei, consoante com o ensino desses escribas e fariseus, se tem transformado em total paródia da lei. Eles reduziram a lei de tal maneira, confinando-a dentro das limitações que eles mesmos criaram, que, na realidade, não dispomos mais da lei de Deus nessa interpretação. Tal interpretação não corresponde à verdadeira injunção que Deus tinha em mente ao promulgar esse mandamento. De maneira simples e muito conveniente, eles o reduziram em suas porções, abrandando os seus requisitos, e ficaram contentes diante do resultado. E é desse modo que eles agora asseveram haver cumprido a lei de maneira perfeita. Já vimos que encontramos aqui um daqueles princípios normativos que nos capacitam a compreender quão falsa é essa interpretação da lei, da qual os fariseus e os escribas se haviam tornado culpados. E procuramos salientar aqui que essa é uma tendência da qual nos temos tornado culpados.
É possível concebermos a lei de Deus conforme a encontramos nas Escrituras, mas ao mesmo tempo defini-la e interpretá-la de tal modo que a transformemos em algo que possamos observar com extrema facilidade, porque só a estamos obedecendo negativamente. E assim podemos chegar a persuadir-nos de que tudo está indo bem conosco. O apóstolo Paulo, conforme já tivemos ocasião de notar, em resultado desse exato processo de redução, antes de converter-se, pensara que vinha cumprindo a lei perfeitamente. O jovem rico julgava que havia cumprindo a lei, porquanto, de igual modo, assim fora instruído e cria nessa mesma falsa interpretação.